Ou talvez estivesse todo deformado aqui por causa das bombas atômicas. Você é louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje família, sem muito buchicho, a gente vai montar, família, naquele pique, um mapa mental sinistro pra gente estar estudando aqui a Guerra Fria, tá ligado? Cê é louco, uma guerra ideológica, um conflito ideológico pesado entre Estados Unidos e União Soviética, firmeza? E a gente vai começar como? A gente vai começar aqui, ó, falando sem buchicho nenhum do plano Truman. O que é isso, professor Pereira Fã? O que é isso? O que é esse tal de Truman? Truman era um presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, que ele oficializou a Guerra Fria, oficializou esse conflito ideológico entre os dois países, certo? Vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, tem aula sobre a Segunda Guerra Mundial aí no canal, família. Mas quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Foi os aliados, que era composto principalmente pelos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Estados Unidos, França e Inglaterra eram capitalistas e tinham algo em comum, tinham relações em comum. Enquanto a União Soviética era socialista e não tinha relação antes da guerra com os outros três, tá ligado? Depois que a guerra acaba, por mais que eles tivessem sido aliados, esses quatro, eles se separam novamente. E aí o Truman, ele solta um discurso falando que era necessário combater o comunismo, combater as ideias socialistas, combater a influência soviética no mundo, já que ela foi muito importante para vencer a guerra e eles temiam que crescesse a influência soviética sobre o mundo. Então ele lança esse discurso em 1947, 2 anos depois da guerra, que oficializa a Guerra Fria, tá ligado? Que é um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Pegou a visão aí? Pegou o contexto? Então é isso, família, é assim que começa a Guerra Fria, é com o plano Truman. Mas calma lá que tem muita coisa ainda pra gente ver, fica até o final aí. Como que vai se concretizar essa Guerra Fria? É a partir de planos econômicos, de medidas econômicas, de blocos econômicos que vão se consolidar. E isso tem que estar muito ligado com planos financeiros, com empréstimos, que pelo lado dos Estados Unidos a gente tinha o Plano Marshall, família. O Plano Marshall já no mesmo ano, em 1947, ele é lançado e era mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos emprestava dinheiro para os países que tivessem sido destruídos pela guerra, então emprestava dinheiro e em troca, quem aceitasse essa ajuda dos Estados Unidos, quem aceitasse essa ajuda financeira, tinha que se comprometer com o lado capitalista, tinha que se comprometer com o bloco capitalista, tinha que ficar amiguinho dos Estados Unidos, pegou a visão? Então quem assinava, os países da Europa que pegavam dinheiro emprestado dos Estados Unidos, vou deixar um mapa aí para vocês verem qual pegou, qual não pegou, tá ligado? Então os países que pegavam dinheiro dos Estados Unidos tinham que firmar o acordo da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é os países ali envolvendo Estados Unidos e Europa, tá ligado? Então os países que pegavam virava amiguinho, tinha que fechar ali com os Estados Unidos. Pegou a visão? Entendeu? E pelo outro lado, em 1949, 2 anos depois, a União Soviética vai lançar um plano mais ou menos do mesmo jeito, que eles chamavam de Comecon. Eles emprestavam dinheiro, os países que aceitavam essa ajuda tinham que se comprometer a apoiar a União Soviética, tinham que se comprometer a romper relações com o bloco capitalista e integrar o Pacto de Varsóvia, que era o pacto socialista, ali sob a liderança da União Soviética. Pegou a visão? Então é assim que vai se concretizando a Guerra Fria em blocos distintos. A gente falou aqui da Europa com a OTAN, mas também na Ásia, na Oceania, os Estados Unidos fez outros pactos também, como a ANZUS, a OTASE, a Centro e etc. Beleza? O fato é que estava se separando em blocos, capitalista de um lado, socialista do outro, certo? Como a gente tem blocos sendo formados, blocos isolados, que um tá rompendo relação com o outro, a gente fala em bipolarização. A Terra, o planeta Terra vai ter 2 polos agora, um polo capitalista, um polo socialista. Por isso a gente fala bipolarização. Pegou a visão? Bom, como que eram esses 2 polos? O mundo então se dividiu em blocos, de um lado capitalista sob influência dos Estados Unidos, socialista sob influência da União Soviética. E é bem interessante que na Europa vai haver uma tendência. Vai haver uma tendência que os países do leste europeu, eles apoiassem, eles aderissem ao Pacto de Varsóvia, eles aderissem ao lado dos socialistas, tá ligado? Enquanto os países do oeste europeu, eles havia uma tendência que eles fossem apoiados, que eles se comprometessem com a OTAN, com os Estados Unidos. Então vai ficar bem marcado ali na Europa a divisão entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, entre o lado capitalista e o lado socialista. E vai haver uma linha imaginária que ficou conhecida como cortina de ferro, porque era uma linha imaginária, mas que guardava um conflito muito grande, separava um conflito muito grande ali dentro da Europa, nessa bipolarização, nessa Guerra Fria, certo? Além disso,
A Alemanha, família, ela tava no meio dessa cortina de ferro, certo? No meio da cortina de ferro, porque a própria Alemanha, você já tá ligado, a Alemanha ela perde a guerra na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era governada pelo Hitler, pelos nazistas, ela perde a guerra e a Alemanha vai ser dividida em 4 zonas. Um lado vai ficar com a Inglaterra, um pedacinho vai ficar com a França, como tá aqui, ó, um pedacinho vai ficar para os Estados Unidos e outra parte vai ficar para a União Soviética, tá ligado? Eles vão dividir em 4. Berlim estava do lado soviético, até porque quem chegou em Berlim primeiro, quem decretou a derrota nazista foram de fato a União Soviética, tá na aula aí de Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Então, naturalmente, Berlim seria da União Soviética, só que os caras não aceitaram, família, não aceitaram que a capital todinha ficasse para a União Soviética, e eles fizeram questão, o bloco capitalista fez questão que a cidade de Berlim, por mais que estivesse dentro do bloco socialista, fosse dividida em 4 também. E vai ficar aí 2 lados. Um lado capitalista e um lado socialista dentro de uma cidade que estava dentro de um lado socialista, certo? Enfim, o que vai acontecer? Claro que não vai dar certo, é uma cidade que tá ali no meio, como que você vai dividir 2 governos e tal? Não tinha como dar certo. E aí os caras, em vez de chegar a um acordo, de trocar partes, alguma coisa do tipo, eles têm a brilhante ideia de construir um muro cercando o lado capitalista da cidade, tá ligado? Olha que louco. Imagine só, família, é uma cidade, às vezes você tem um parente lá do outro lado da cidade, ou seu trabalho, sua namorada lá do outro lado, de uma hora para outra os caras resolvem fazer um muro e fechar a parte da cidade, tá ligado? Isolar a parte da cidade. Ó que ideia brilhante. Claro que não ia dar certo, né? Claro que ia gerar conflito. Então esse é o famoso Muro de Berlim, ali da Alemanha, que marca muito, que mostra como era loucura, como é um bagulho sinistro a Guerra Fria, tá ligado? Então é isso aí, a divisão da Alemanha, a divisão de Berlim, o Muro de Berlim, certo? Bom, enfim, vamos pro próximo ponto aqui. Qual que é o próximo ponto? O macartismo. Ih, professor, outra palavra já é difícil. O que é esse tal de macartismo? Macartismo vem de Joseph McCartney. Não tem nada a ver com o Paul McCartney lá dos Beatles não, família. Ó, se liga. Joseph McCartney era um ministro dos Estados Unidos que ele lá na década de 50, ele instaura um programa de censura e perseguição antissoviética, ou como ele chamava, anti-americana, que era para perseguir e censurar qualquer propaganda, qualquer meio de comunicação que tivesse ideais que ele chamava de anti-americanos, que eram influências socialistas, influências da União Soviética, influências comunistas. Tudo isso deveria ser censurado e quem praticasse esse tipo de coisa devia ser perseguido e até punido por isso, tá ligado? Então esse é o macartismo. Ele chega a ser considerado, chega a receber o apelido de caça às bruxas, que eles literalmente começaram a caçar qualquer pessoa que tivesse ideias socialistas ali dentro dos Estados Unidos. Ó que democracia interessante, ó que liberdade de expressão que os Estados Unidos prega tanto. Enfim, as punições iam desde demissões, prisões aconteceram e até mesmo um caso de execução, família, um caso de pena de morte, que foi o caso do casal Rosenberg. O casal Rosenberg, eles foram acusados de serem espiões socialistas que estavam investigando e passaram os segredos da bomba atômica para a União Soviética. Se eles passaram ou não, ninguém sabe de fato. O fato é que, por causa disso, eles foram condenados à pena de morte e foram mortos ali, a mando ali do governo dos Estados Unidos nesse momento de caças bruxas, de Guerra Fria, de macartismo. Ó, como era um período sinistro isso aí, tá ligado? Certo? Bom, além disso, o macartismo não fica só nisso, em perseguição, censura, não. Também em propaganda antissoviética, em propaganda americana, vamos dizer assim. Família, e isso é muito interessante que isso está marcado na nossa mente até hoje. Até hoje a gente não conseguiu se libertar disso. Quer ver um exemplo? Como tá aqui nesse cartaz. Quando a gente vê os heróis ali da Marvel, os heróis ali dos Estados Unidos, qual que é a cor da roupa dos caras na maioria das vezes? Geralmente é vermelho, azul e branco, como Capitão América, Homem-Aranha, Superman e vários outros. E geralmente, pelo menos nesse período, década de 50, 60, 70, 80 e até 90, os inimigos muitas vezes, eles representavam o socialismo, o comunismo, ou eles vinham da Rússia, coincidentemente. Nessa própria propaganda aqui do Capitão América, o inimigo ele tem aqui uma foice e martelo no peito, representando que a União Soviética era malvada, era ruim, e os Estados Unidos era o bonzinho da história sempre. Então isso, eles foram doutrinando, foram colocando na nossa mente através de filmes, através do Hollywood, coisas do tipo. 007
7, por exemplo, é um filme, é uma série de filmes ali da Guerra Fria, que geralmente mostra um espião bonzinho dos Estados Unidos que investiga a União Soviética, que tá planejando dominar o mundo, que tá planejando acabar com tudo, tá ligado? E isso foi doutrinando nas nossas cabeças, e muita gente não conseguiu se libertar disso até hoje. Até no Rocky, que é um filme de boxe, a história do filme é o Rocky, que é um cara que representa os Estados Unidos, se preparando para lutar contra um cara visto como ruim, que é o Drago, que representa a União Soviética, que luta lá com o short da União Soviética, certo? Então, como eles foram influenciando a cabeça das pessoas ao longo de décadas, que o socialismo era ruim, que a União Soviética era ruim e que os Estados Unidos era sempre o bonzinho da história. Isso está muito ligado aqui à Guerra Fria, está muito ligado ao macartismo, certo? E aí tem diversos exemplos, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, quem sabe um vídeo só sobre isso. Enfim, vamos pro próximo ponto? Bora então, vamos falar sobre os conflitos, família. Bom, os conflitos, não houveram conflitos diretos entre Estados Unidos e União Soviética, até por isso que a gente chama de Guerra Fria. Ou seja, os Estados Unidos nunca jogou bomba lá na União Soviética, do mesmo modo que a União Soviética nunca jogou bomba nos Estados Unidos. Por isso que a gente chama de Guerra Fria. Não houveram conflitos diretos. Porém, ambos os países se preparavam para uma possível guerra. Então havia uma corrida armamentista. Essa palavra é muito importante vocês lembrarem, corrida armamentista. Então os países eles estavam produzindo bomba, produzindo munição, produzindo estratégias de guerra, porque eles sabiam que a qualquer momento a guerra poderia acontecer, eles deveriam estar preparados. Tem uma história aí que conta que a União Soviética, nessa época, tinha munição suficiente para acabar com a Terra 3 vezes, enquanto os Estados Unidos tinha munição para acabar com a Terra inteira 4 vezes. Para vocês terem uma ideia de como foi bagulho louco, de como foi sinistro a Guerra Fria. Ainda bem que essa guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética nunca aconteceu, senão talvez a gente nem estaria aqui hoje para contar a história, ou talvez estivesse todo deformado aqui por causa das bombas atômicas. E aí, o que você acha? Comenta aí, certo? Enfim, mas se não houveram conflitos diretos, houveram diversos conflitos indiretos entre esses dois países. Quer ver uns exemplos? Na Revolução Chinesa, família, na Revolução Chinesa, a União Soviética apoiou os revolucionários que instauraram um governo socialista, comunista ali na China, enquanto sempre apoiou o lado contrário à revolução. Na Revolução Cubana, por mais que os Estados Unidos e a União Soviética não tivessem interferido muito a princípio, depois da Revolução Cubana, quando finalmente Fidel Castro assume o lado socialista, os Estados Unidos tentou de todas as formas acabar com a Revolução Cubana, enquanto a União Soviética passou a apoiar. A gente teve a guerra da Coreia e a guerra do Vietnã, que foram guerras pesadíssimas. Vamos lá, a Guerra da Coreia, família, tudo começa porque a Coreia era uma colônia do Japão antes da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra, o Japão perde sua colônia, porque ele perdeu a guerra, e a Coreia vai ser dividida entre dois lados, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Norte ficava sob tutela da União Soviética, enquanto o Sul ficava sob tutela dos Estados Unidos. E aí eles entraram em guerra, e nesse processo os Estados Unidos apoiou o Sul, a União Soviética apoiou o Norte, eles entraram em guerra, 3 anos de guerra, cerca aí de mais de 3 milhões de mortos. E no fim das contas terminou tudo do jeito que ficou, praticamente. Continuou o Norte, continuou o Sul, eles trataram um armistício, um acordo de paz, lá em 1953, e ficou por isso mesmo. No Vietnã é bem parecido, família. O Vietnã já tinha sido colônia da França, depois eles perderam essa colônia e resolveram dividir o Vietnã entre duas partes. O Norte sob tutela da União Soviética, o Sul sob tutela dos Estados Unidos, e aí ao longo do tempo vai acontecer guerra entre os dois países. E aí um vai apoiar um lado, o outro vai apoiar o outro. Só que a guerra do Vietnã é sinistra, é a mais sinistra, uma das guerras mais pesadas aí, mais interessantes que a gente tem. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele chega a intervir diretamente na guerra do Vietnã, família. Os Estados Unidos manda soldados, helicópteros, tanque, tudo mais lá pro Vietnã para tentar combater os Vietcongs, que eram os guerreiros comunistas ali do Vietnã, tá ligado? E família, os Estados Unidos, com toda a sua força militar, com tanto armamento, chegou a lançar bomba atômica completamente desnecessária. Lançou bomba atômica sobre o Vietnã, aquela famosa foto da menininha correndo, que vocês estão ligados, vou deixar aí, tá ligado? E mesmo assim eles perderam a guerra para os vietnamitas, que sequer tinham um grande treinamento, sequer tinham um grande exército, uma grande, sei lá, e perderam a guerra para os vietnamitas, tá ligado? Foi uma vergonha total dentro dos Estados Unidos, foi um vexame, tá ligado? E como que o Vietnã conseguiu, professor? Isso fica uma outra aula, né? Mas só adiantando aqui, muito por causa da geografia, muito por causa das estratégias de guerra, e tem um ponto bem legal também, vai ser um momento que surge na Guerra do Vietnã a famosa Kalashnikov 1947, que é essa a arma de fabricação russa, até então soviética, que ficou muito marcada, foi muito importante para a vitória dos vietnamitas, certo? Enfim, vamos para os próximos pontos aí, quem sabe outras aulas sobre isso.
Bom, quando a gente chega aqui no nosso próximo ponto, a gente vai falar da crise dos mísseis, família. A crise dos mísseis foi um momento de maior tensão de toda a Guerra Fria, certo? Por quê? Depois que Cuba passou pela Revolução Cubana e aderiu ao bloco socialista, a União Soviética instalou mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos, porque família, de Cuba para os Estados Unidos é pertinho, certo? É pertinho, só lançar ali, caiu, explodiu tudo, tá ligado? E os Estados Unidos, família, ó, ficou em choque, ficou em danger, mano, quando viu que tava instalando mísseis em Cuba. Mas é bem verdade que os Estados Unidos já tinha mísseis na Turquia apontados para a União Soviética do mesmo jeito, mas ainda assim, quando foi ao contrário, gerou uma treta gigantesca, gerou a famosa crise dos mísseis. Foi o momento de maior tensão de toda a Guerra Fria. Foram 13 dias que os caras nem dormiam, tá ligado? Que eles tinham medo que a guerra começasse, que a guerra direta começasse entre os dois países. E aí depois de 13 dias eles conseguem firmar um acordo, conseguem conversar ali e chegam à conclusão, chegam à decisão de retirarem os mísseis. Estados Unidos tirava da Turquia, União Soviética retirava de Cuba e aí tava beleza, tava paz ali reinando por mais algum tempo. Era essa a ideia. De fato, a União Soviética tirou os mísseis de Cuba. Mas, família, Estados Unidos não tirou os mísseis da Turquia, não, certo? Então a crise dos mísseis é um dos pontos de maior tensão da Guerra Fria. Outro ponto muito marcante, que não posso deixar de falar, é a corrida espacial, tá ligado? A corrida espacial, família, os caras tinham tanta treta, tinha uma treta ideológica tão grande que não dava pra ficar só na Terra. A Terra era muito pequena pra essa treta. Eles tinham que levar essa treta pro espaço, tá ligado? Tudo vai começar com a União Soviética lançando o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial da história. Olha só, tem gente que fala que no socialismo não tem inovação, não tem tecnologia. Será, família? Os caras inventou o primeiro satélite artificial do mundo. Os Estados Unidos tinham nem pensado nisso. Tanto que eles só vão criar a NASA um ano depois, tá ligado? Enfim, depois do Sputnik, começa aí uma corrida tecnológica para explorar o espaço, para ver quem ia lançar mais satélites e quem ia chegar à Lua, tá ligado? Mano, de fato, a União Soviética estava bem à frente, porque ela lançou o satélite artificial. A União Soviética lançou o Sputnik 2, que foi a primeira sonda, lançou um cachorro pro espaço. Depois lançou a primeira sonda a atingir a Lua, tá ligado? Não tripulada. Depois eles lançaram o primeiro cosmonauta, que é como eles chamavam, que foi o Yuri Gagarin, que deu uma volta na Terra, orbitou a Terra e conseguiu voltar, tá ligado? Mas de fato, lá em 1969, os Estados Unidos conseguiu ultrapassar essa tecnologia soviética dos cosmonautas soviéticos e conseguiu chegar à Lua antes, pelo menos na teoria oficial. Tem quem diga aí que não chegou. Eu não vou entrar nesse debate aí não, certo? Vocês que se viram, comenta aí o que vocês acham, certo? Enfim, então de fato, lá em 1969, oficialmente, os Estados Unidos chegou primeiro na Lua e teria vencido essa corrida espacial. Mas ó que louco, não coube só na Terra esse conflito, os caras teve que ir pro espaço, tá ligado? Outro ponto, talvez o ponto mais nojento, mais triste aqui, mais vergonhoso, é o Plano Condor. O Plano Condor, família, resumidamente, foi um plano de ditaduras militares aqui na América Latina. Isso mesmo. Os Estados Unidos financiou diversas ditaduras militares aqui na América Latina, principalmente entre as décadas de 60 e 70. Por quê? Para evitar que os países aqui da América Latina passassem por influência soviética, passassem por alguma tendência de revolução socialista. Então, para evitar que isso acontecesse, principalmente depois aqui da Revolução Cubana, os Estados Unidos vai financiar, hoje comprovadamente, algumas delas, algumas ainda não comprovadas, que os Estados Unidos tinha a mão, o dedo, as garras ali, instaurando essas ditaduras. E nessas ditaduras foi no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Bolívia, Paraguai. Vixe, uma par de país aqui, vou deixar um mapa aí pra vocês, mas uma par de país aqui da América Latina. E o mais cruel, o mais sangrento, o mais sinistro foi com certeza no Chile, a ditadura do Augusto Pinochet, tá ligado? Que teve muita tortura, muita censura, morte, desaparecimento. Ele chegou a usar até um estádio de futebol como campo de concentração, beleza? Bom, enfim, esse é o Plano Condor. E pra gente terminar, a gente fala aí sobre o fim da Guerra Fria, tá ligado? Bom, a Guerra Fria terminou lá em 1991, justamente no ano que se fragmenta a União Soviética. Então, como a União Soviética chegou ao seu fim, o Pacto de Varsóvia chegou ao seu fim, o Bloco Socialista chegou ao seu fim, não existia mais Guerra Fria, né? Não tinha nem sentido, acabou a Guerra Fria. O maior símbolo do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, que já tinha acontecido até 2 anos antes, lá em 1989, tá ligado? Então é isso. Mas por que tem esse ponto de interrogação aqui, professor?
Porque até hoje isso é ponto de debate. Será que acabou mesmo a Guerra Fria ou ela tá aí ainda? Por quê? Porque a Rússia e os Estados Unidos ainda tem uma treta muito grande. Inclusive o Trump, quando ele foi eleito, há quem diga que teve ali os dedos da Rússia para eleger o Trump, justamente porque o Trump eles consideravam um candidato pior, tá ligado? Além disso, tem quem diga, tem quem fale em uma nova Guerra Fria. Se a União Soviética não existe mais, hoje a gente tem uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. E aí, o que você acha? Deixa aí nos comentários também, tá ligado? Enfim, família, é isso. A Guerra Fria oficialmente acabou em 1991. Há quem diga que não acabou, há quem diga que tem uma nova Guerra Fria. E deixe que vocês falem aí o que vocês acham. Quem sabe a gente trate isso em próximos vídeos, certo? Espero que vocês tenham pegado a visão, absorvido legal. Se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu corre aí também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa os comentários, faz um pix de R$1 pra estar ajudando nós. Indica aí o canal, certo? Então é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós, certo?